Eu estou feliz em conhecer essa amada congregação. Fico feliz pelo convite me estendido pelo presbítero Maxwell. E é uma satisfação poder compartilhar um pouco a palavra de Deus com os amados irmãos. Estou mais feliz ainda porque pude presenciar a maravilhosa atuação do Espírito Santo, guiando cada texto que foi lido, corroborando com a pregação da palavra de Deus nessa noite. Então, para início, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, no primeiro século da era cristã, a igreja de Jesus Cristo estava submetida a grandes perseguições. Os cristãos estavam enfrentando grandes lutas por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. O Império Romano adorava, ou melhor, ordenava a adoração do imperador, a quem chamavam de Senhor, exigindo que todos se prostrassem e prestassem culto a um homem. Mas a igreja, por sua vez, confessava, conforme o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 11, que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esta confissão, meus amados irmãos, despertou o ódio do mundo, que, influenciado por Satanás, procurou calar a igreja de Jesus Cristo. Isso gerou muitas perseguições e muitos sofrimentos, levando inclusive muitos cristãos a titubearem na fé, devido ao eminente risco de morrerem. E João, o discípulo amado do Senhor, era um destes perseguidos por causa da sua fé. Por causa dessas perseguições, ele se encontrava exilado em uma ilha chamada Patmos. E como os demais irmãos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ele estava enfrentando a ira dos inimigos do Senhor. Mas na ilha de Patmos, amados, o Senhor se revelou a João e lhe concedeu as visões que formam o conteúdo desse livro que temos diante de nós. Por meio dessa revelação, o Senhor estava consolando o seu povo atribulado e dando-lhes uma resposta de como eles poderiam passar pelas tribulações, confiantes na vitória do seu Senhor Jesus Cristo sobre o mal. Ele revelou, amados irmãos, que não estava ausente do seu povo. Ele mostrou que estava com o seu povo. Ele mostrou que estava ativo no meio da sua igreja e que viria emergencialmente ao seu encontro para consolá-los, garantindo, meus amados irmãos, a destruição de todos os seus inimigos e o teu triunfo final. Ele revelou a João que era o Senhor da história. Ele revelou que era aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E isso, por ser esse Deus Todo-Poderoso, ele poderia assegurar e garantir o futuro do seu povo. E o Espírito Santo, amados irmãos, inspirador, ele dirigiu o apóstolo João a expressar, já na dedicatória desta carta, as verdades que enchem o coração de todos os fiéis do Senhor de esperança e confiança no meio das adversidades.
verdades, meus amados irmãos, que também se aplicam a cada um de nós que estamos aqui reunidos essa noite. Por isso, meus amados irmãos, eu vos proclamo e prego a palavra de Deus nesse texto, no seguinte tema: na saudação de João, o Cristo exaltado consola a sua igreja. Na saudação de João, o Cristo exaltado consola a sua igreja. E essa consolação, eu quero compartilhar três coisas, três meios pelos quais ela vem a cada um de nós. E o primeiro desses é da bênção trinitariana. O segundo desse é do status, da posição que nós temos em Cristo. E o terceiro, da segurança do retorno do nosso Salvador. Então vamos ver, primeira coisa, que essa consolação que usufruímos em Cristo vem da bênção trinitariana. Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse, ele é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, pois nós vamos ficar lendo versículos sempre, então seria muito útil os irmãos manterem ela aberta. Então, inicialmente no nosso versículo, nós vemos João às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas, meus amados irmãos, estavam localizadas na parte oriental da Ásia Menor, onde hoje se encontra a moderna Turquia. Eram igrejas reais que, como nós, também enfrentavam seus problemas e desafios para manter a fidelidade ao Senhor. E por causa dessa fidelidade, os governos tiranos estavam lhe infringindo pesadas sanções e perseguições, gerando muitos sofrimentos e desesperanças. Porém, amados irmãos, essas 7 igrejas não eram as únicas igrejas que existiam naquela localidade. Existiam muitas outras igrejas que estavam enfrentando problemas semelhantes àquelas igrejas. E nós podemos ver isso pela indicação que o Espírito Santo nos dá no número 7. O número 7, meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, é um livro que tem um sentido bem maior do que muitos de nós muitas vezes pensam. O livro de Apocalipse, que é um livro repleto de símbolos, ele carrega muitos sinais, e o número 7 não está sendo uma exceção. Pelo contrário, o número 7 ele rege muitas coisas dentro desse livro, misterioso para muitas pessoas. Então esse número 7, ele é usado muitas vezes como um símbolo de perfeição, como um símbolo de completude. E a origem desse significado possivelmente se deve ao fato de que em Gênesis capítulo 2, versículos 3 e 4, nós encontramos o relato de quando o Senhor completou toda a sua criação. Daí criou-se a tradição, e o Espírito Santo tem usado isso para nos mostrar que o número 7 indica completude. Deste modo, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo inspira João a escrever essa carta às 7 igrejas da Ásia, ele está de fato referindo-se não só às 7 igrejas isoladas citadas nos capítulos 2 e 3, mas ele está se referindo a toda a igreja existente naquele tempo, e também a toda a igreja existente em todas as eras. Ou seja, é uma representação da igreja universal de Jesus Cristo. Inclusive nós que nos encontramos hoje aqui para ouvir a pregação desse evangelho. E a essa igreja aflita, meus amados irmãos, o Senhor traz uma mensagem de consolação. E essa mensagem, em primeiro lugar, nos vem da bênção com a qual o Senhor, por meio de João, cumprimenta a igreja. Veja o versículo 4 que nós temos. Ele diz: paz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor saúda a sua igreja com a graça e a paz. Meus amados irmãos, essa expressão graça e paz é uma expressão tão comum na boca de tantos ditos evangélicos, que quase já não se pensa mais no seu significado. Todavia, meus irmãos, a sua importância é vital para a vida de todos os servos de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus, é uma demonstração de sua benevolência e boa vontade em Cristo Jesus, demonstrada para conosco. Por não sermos merecedores de bem algum, todo o favor que nós temos recebido, todas as bênçãos que experimentamos, todos os bens que usufruímos na vida, é um ato gracioso do nosso Deus.
E como se não bastasse, foi por essa graça também que o Senhor nos salvou. Não havia, meus amados irmãos, nenhum mérito em nós. Éramos completamente incapazes de fazer qualquer coisa para ganharmos a nossa salvação. Mas apesar da nossa incapacidade, o Senhor nos salvou, diz a palavra. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando estávamos andando no curso deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. E Paulo conclui dizendo: pela graça sois salvos. É por isso, irmão, que graça é tão importante, porque pela graça nós somos salvos. Mas a outra palavrinha importante que João usa é paz. Paz, amados irmãos, apenas 3 pequenas letras. Agora, eu queria que você parasse e pensasse um pouco. Você já parou para pensar que todas as cartas do apóstolo Paulo, geralmente ele inicia e lá tem uma pequena saudação, sempre graça e paz. Não sei se você percebeu ou se já parou para observar que sempre a palavra paz, ela vem depois da palavra graça. E isso tem uma razão, meus irmãos. E sabe qual é essa razão? É somente por causa da graça que o pecador passa a ter reconciliação com Deus, e então dessa reconciliação ele passa a experimentar a paz. Você reconhece então que paz é oposto de inimizade, não é? Todo mundo reconhece isso. Ser saudado, irmãos, com a paz é a certeza de que não há mais uma inimizade, que a ira de Deus ela foi removida, que nós somos reconciliados com Deus em Cristo. E foi movido, amados irmãos, por essa consciência que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pense um pouco novamente sobre os leitores a quem João escreveu, os quais me referi no início, na introdução. Pensem, meus amados irmãos, nas aflições que aquele povo estava passando por causa da sua fé, por causa as perseguições que de fato eles estavam sentindo em sua carne. Agora, pense também como não foi importante para eles ouvirem logo no início desta carta estas importantes verdades. Meu irmão, como eles precisavam da graça para perseverarem na sua fé no meio das tribulações, como eles precisavam da paz com Deus e daquela paz que faz com que o seu interior descanse na certeza de que seu Pai é eterno, é soberano sobre todas as coisas e que pode lhe guardar e lhe assegurar em todas as suas tribulações. Meus irmãos, essas palavras, apesar de tão comuns para nós hoje, elas fizeram grande diferença na vida daqueles irmãos. E Deus também, irmão, nos fala dessas 2 palavras. Ele também nos assegura nos dias de hoje essa graça e essa paz. Ele também nos assegura no dia de hoje que está conosco, nos dando essa graça e essa paz no meio das adversidades que enfrentamos nessa vida. Por isso, meus irmãos, quando as adversidades nos sobrevierem, reflita sobre o seu relacionamento com Deus, sobre as ricas bênçãos que você tem nele, e por isso, ainda que você passe por lutas e tribulações, alegre-se, pois você é alvo e fruto do amor do Senhor, que lhe concedeu a sua graça e a sua paz. Mas esse texto é muito rico e ele vai bem além do que apenas falar de graça e paz. Ele nos diz o meio pelo qual essa graça e paz chega às nossas vidas. Vejam em nome de quem essa bênção então está sendo transmitida. Nós lemos ainda há pouco no versículo 4 e 5, ele diz que João está nos saudando em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora João esteja escrevendo e dando a saudação, amados irmãos, é muito maior do que João, porque ela vem do Senhor Deus.
ela vem do Deus Pai em primeiro lugar, e Ele é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. A graça e a paz que os irmãos experimentavam estavam vindo do Deus eterno, aquele que existe na eternidade antes que o tempo viesse à existência. Era a graça e a paz sendo saudada em nome do Deus imutável, aquele que é hoje e eternamente o mesmo, o Deus pactual. Sim, meus amados irmãos, o Deus pactual, aquele que se condescendeu em relacionar-se com o seu povo. E como eu sei disso? Vocês se lembram do nome que o Senhor Deus revelou a Moisés quando apareceu a ele na sarça ardente e comissionou Moisés para ser o libertador de Israel? Moisés perguntou a Deus: se o povo me perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? E em Êxodo capítulo 3, versículo 14, temos a resposta. Deus falou para ele: eu sou o que sou. Então este é o significado nas palavras do próprio Deus acerca do seu nome. Ele é aquilo que ele é. Agora, nesta saudação nós temos estas palavras, vamos dizer assim, expandidas. Eu sou o que sou, literalmente no grego está simplesmente a palavra eu sou o sendo, eu sou o sendo. E é a mesma coisa que o apóstolo está dizendo aqui, é o mesmo significado, aquele que é, que era, que há de vir, que João emprega, é o mesmo significado que Deus deu a Moisés, quando se representou a ele lá na sarça ardente. E a construção no original grego deixa claro que João quer que seus leitores percebam que ele quer imprimir nas suas mentes que ele está se referindo ao Deus pactual que se apresentou a Israel lá no Antigo Testamento. E qual a razão para isso? João quer que os seus leitores entendam uma coisa muito importante, irmãos. O Deus pactual que foi fiel ao seu povo Israel no passado, é o mesmo, e ele manterá a sua fidelidade com a sua igreja, assim como foi com os israelitas no passado. Ele é o mesmo, irmão, e ele vai manter a sua fidelidade também com a sua igreja hoje, conosco. Ele com certeza, irmãos, fará vencer. Ele com certeza assegurará que no final, cada um dos servos fiéis do Senhor serão recompensados por sua perseverança. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse mesmo, no capítulo 11, no versículo 17 e 18. Dois versículos pequenos, diz o seguinte: está falando do louvor que é atribuído ao Senhor. Ele diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vem o tempo, amados irmãos, em que Deus vai distribuir seu galardão a cada um dos servos dele, os santos que temem o seu santo nome. Meus amados irmãos, a igreja estava sendo saudada por aquele que é de fato o Senhor da história, que reina sobre todas as coisas, sobre toda a história. Esse Senhor da história, do presente, do passado e também do futuro, Ele é o Deus que tem todo o poder em sua mão, e Ele é capaz de assegurar que mesmo em meio às adversidades, Ele pode garantir que cada um dos seus servos poderão descansar, desfrutando da sua graça e desfrutando da sua paz. Mas da saudação, disse mais, essa graça e essa paz, ela também nos vem do Espírito Santo. O nosso texto nos diz que vem da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Vocês estão lembrados que ainda há pouco eu citei que o número 7 no livro de Apocalipse aponta para a plenitude, não é? Então, ao se referir aos 7 Espíritos de Deus, João não está falando que existe 7 Espíritos literalmente, nem que o Espírito Santo está dividido em 7 partes. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do Espírito Santo em todos os seus dons e graças. Ele está falando do Espírito Santo na plenitude das suas operações e influências no mundo e na igreja.
Ele está falando, irmãos, que a graça e a paz que os irmãos estavam sendo saudados eram provenientes da pessoa bendita do Deus Espírito Santo. E que consolo, amados irmãos, para aqueles santos perseguidos receberem a saudação deste nome. Eles sabiam, meus amados irmãos, assim como nós também sabemos, que esse em quem eles estavam sendo saudados era o Espírito Santificador. Eles sabiam que ele que estava saudando era aquele Espírito que tinha sido enviado por Cristo da parte do Pai para estar com eles, para lhes lembrar do seu ensino, para interceder por eles. E como Paulo disse, irmão, para nos selar para o dia da redenção. Esse Espírito, irmãos, os fazia participantes de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele, irmãos, iria consolar os seus filhos e permanecer com eles para sempre, conforme a palavra de Cristo mesmo. Amados irmãos, que consolo para aqueles irmãos. Ainda que as aflições deles fossem grandes, Deus estava confirmando a sua presença com eles. E mais, Ele estava lhes assegurando que nesse Espírito eles seriam equipados, eles seriam capacitados para serem eficazes em seu testemunho ao mundo, pois foi esse mesmo Espírito que estava sendo agora de maneira plena derramada sobre ele, que um dia tinha sido derramada sobre o seu Senhor Jesus Cristo, conforme a própria profecia de Isaías, no capítulo 11, versículo 2, que diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E se você percebeu, amados irmãos, as descrições do Espírito Santo, nessa descrição profética da unção do Messias, ele fala da plenitude do Espírito que estava sobre Jesus Cristo. E agora esse mesmo Espírito pleno de Jesus Cristo, que nós podemos chamar de setuplo Espírito, de 7 partes, está sendo então invocado nessa bênção de João sobre a sua igreja. Meus amados irmãos, o Espírito Santo em sua plenitude foi dado à igreja. Significa que o Espírito Santo em sua plenitude também foi dado a você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. O Espírito Santo pleno foi dado a você também. Você recebeu esse mesmo Espírito que enche a igreja de graça e de paz, que enche a igreja com força para persistir no testemunho de Cristo. Ainda que isso indique sofrimento, como foi com os irmãos a quem João estava escrevendo, mas nós temos o Espírito que nos capacita a darmos testemunho de Cristo, onde quer que estejamos. Por isso, meus amados irmãos, vamos permanecer firmes, pois nos foi dado o Espírito Santo do Senhor. E por fim, irmãos, esta graça e paz também nos vem de Jesus Cristo. E quando chegamos em Jesus Cristo, nós temos uma descrição um pouco maior, nós temos algo mais sobre ele aqui. João começa dizendo, chamando ele primeiramente de a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Note que primeiro João descreve o Senhor como a testemunha fiel. Agora novamente, pense na situação dos irmãos a quem João designou essa carta. Eles estavam sendo tentados por causa das perseguições ameaçadoras a comprometerem o seu testemunho, a abandonarem a sua fé e a se aliarem ao mundo. E nós podemos ver exemplos claros disso nos capítulos 2 e 3 que seguem, quando nós vamos ver algumas igrejas sendo corrompidas pelo mundo, aceitando cultos que não agradam a Deus e então sendo subserviente ao governo pecaminoso de Roma para evitar assim a perseguição. Então os irmãos na situação que João escreveu estavam sendo tentados a abandonar a sua fé e se aliarem ao mundo. Eles precisavam então de mais graça e paz para superar essas tentações e modelarem a sua vida, a vida do Senhor Jesus Cristo. E por isso o Senhor, por meio de João, lhe saúda dessa forma. Em outras palavras, ele está dizendo que eles podiam ter coragem nas promessas de que se eles se mantivessem fiéis no seu testemunho,
apesar das perseguições, eles reinariam com aquele que soube o que é padecer, como falou o autor aos Hebreus, que mesmo em meio às provações, deu um testemunho de boa confissão, como falou Paulo a Timóteo. De fato, ele veio para dar testemunho da verdade, diz o próprio apóstolo João no seu evangelho. E em Apocalipse mesmo, no capítulo 3, ele vai dizer que ele é a testemunha fiel. Meus amados irmãos, que palavras de consolo para aqueles irmãos lá. Aqueles irmãos, eles podiam ter confiança em meio aos sofrimentos, pois seu Cristo sofreu a mesma coisa que eles estavam sofrendo, eles estavam enfrentando, mas ele venceu, e portanto eles seriam capazes de vencer, porque o Deus que venceu estaria os assistindo. E agora, quando olhamos para nós mesmos, nós somos chamados também para sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Já vimos que temos graça e paz no Deus Pai, já vimos que temos graça e paz, e o Espírito Santo do Senhor pleno foi dado a nós, e agora nós temos graça e paz, porque temos aquele que sabe o que é ser uma testemunha fiel, e ele venceu. Então nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis, nós somos chamados a sermos sal e luz nesse mundo de trevas, nós somos chamados a mantermos firmes o testemunho de Jesus Cristo. E podemos então perguntar, irmãos, como está o seu testemunho de Jesus Cristo em sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com os seus filhos? Será que os seus filhos olham para você e veem você como testemunha de Cristo? Como está o seu testemunho jovem na escola? Será que seus colegas podem olhar para você e ver o testemunho de Cristo vivo em sua vida? Como está o seu testemunho de Cristo ante os seus colegas de trabalho? Será que o seu comportamento no seu trabalho, nas suas conversas, nas suas atividades, nas horas difíceis, principalmente quando somos quase que forçados a reclamar, a murmurar do Senhor, como será que as pessoas estão vendo o nosso testemunho de Cristo? Você vive, meu irmão, e fala de Cristo de uma maneira que o nome de Cristo seja honrado e glorificado sempre? Nós confessamos, o Catecismo Menor de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? E a nossa resposta é o quê? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E como é que eu glorifico a Deus? Quando eu sou uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, isso certamente nos trará lutas e tribulações. Ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo vai fazer com que talvez você seja rejeitado na sua escola, talvez rejeitado no seu trabalho, talvez criticado por seus colegas e até vizinhos. Lutas e tribulações são certas para aqueles que querem servir a Cristo. O apóstolo diz: todos aqueles que querem servir a Cristo piedosamente padecerão perseguições. Mas, meus amados irmãos, nessa noite o Senhor, por seu Espírito Santo, nos diz que nós nunca devemos desvanecer, pois nosso Mestre nos assegura que Ele venceu o mundo, e nele certamente nós também venceremos, se mantivermos firme o nosso testemunho em Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo é descrito como mais do que uma testemunha fiel. Ele também é descrito como o primogênito dos mortos, algo que ainda mais nos enche o coração de consolo e certeza. Cristo é aquele, meus amados irmãos, que tem a posição mais privilegiada que pode existir por causa da sua ressurreição dentre os mortos. Com a expressão que Jesus é o primogênito dentre os mortos, está implícito, irmão, sua vitória sobre a morte por causa dos nossos pecados. Que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, e que por isso agora ele vive para sempre, e que pode interceder continuamente por nós junto a ele. Novamente, meus amados irmãos, pense agora nos irmãos do primeiro século. Você consegue sentir o consolo que esta expressão trouxe para eles? Ainda, meus amados irmãos, que as aflições dele fossem grandes,
O seu Cristo estava intercedendo continuamente por eles junto ao céu, porque Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que vive, o vivendo, como diz o texto no original. Seu ministério no céu, meus amados irmãos, não poderia ser frustrado. As suas orações não seriam deixadas de ser ouvidas, pelo contrário, elas seriam sempre eficazes. Seu Cristo estava agora, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, vivendo sempre para interceder por eles. Você já imaginou, meu amado irmão, o que é Cristo vivendo sempre para interceder por vocês? O seu Cristo ressurreto tem uma existência continuamente na presença do Pai, intercedendo por você, nas suas lutas, nas suas tribulações, quando ninguém está para te ouvir, ou ninguém pode te ajudar, o seu Cristo está junto a você, na presença do Pai, intercedendo. Amados irmãos, eu de fato não sei o que você sofre. Talvez você esteja se sentindo submerso em tantas tristezas, mas hoje você tem ouvido que o seu Cristo é o primogênito dos mortos. Ele é vivo, Ele está vivo e está intercedendo continuamente por você. Por isso, meus amados irmãos, recobremos as nossas forças e supliquemos ao nosso sacerdote perfeito, Jesus Cristo, e Ele ouvirá e lhe ajudará em todas as suas lutas e em todas as suas aflições. Confie nele, como diz o salmista, e o mais Ele vai fazer. E a saudação de João, amados irmãos, ainda tem mais uma expressão de consolo, porque Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Os irmãos aflitos, eles puderam ser saudados com a revelação de que seu Cristo é rei. Ele governa sobre nós e sobre a nossa situação. Ele governa sobre o mundo inteiro. O Império Romano, que era a realidade dos cristãos naquela época, poderia ser poderoso. Ele poderia causar muitas dores e muitos sofrimentos, mas Cristo é o que governa de fato, e no final esses inimigos seriam derrotados, e eles que agora estavam sendo aflitos, experimentariam a vitória com o seu Senhor. E nós, irmão, como precisamos ser lembrados dessa verdade, que a nossa vida, ela não está por nossa conta. Nós temos um rei soberano, nós temos um rei eterno, que sabe exatamente aquilo que nós passamos, que Ele está conosco e sempre pronto para nos auxiliar, para nos socorrer em meio às lutas e tribulações. Então, que verdades consoladoras essa saudação nos traz, que louvor sublime elas evocam, pois nós vivemos na graça e na paz do nosso Deus e Pai e Filho e Espírito Santo. E assim nós vamos entrar no segundo ponto, que nos fala desse louvor que a igreja expressa, pois está unido com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver os versículos 5, a parte B, e 6. Diz o seguinte o texto: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu disse que esse segundo ponto, nosso tema, nossa consolação vem do nosso status que nós temos em Cristo. O status que nós temos em Cristo é, em primeiro lugar, baseado naquilo que Ele fez por nós. O louvor que surge da boca dos servos de Deus, amados irmãos, surge do fato de que Cristo, que os saúda, é o Cristo que os ama, e foi movido então por esse amor que Ele executou a libertação deles. Libertação foi a palavra que eu disse. Não uma libertação de uma prisão, não uma libertação de uma servidão humana, mas uma libertação dos nossos pecados. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, diz o apóstolo. Nós vivíamos sob o pecado. Éramos por isso filhos da ira e portanto merecedores do juízo divino. Mas o amor de Cristo, irmão, ele excedeu os nossos pecados. Esse amor fez Ele se dar por nós. E foi por nos amar, irmão, que Cristo escolheu morrer e por sua morte nos conceder vida.
E que consolação perene essas palavras nos devem trazer. Que exultação essas palavras devem gerar no profundo de nossas almas. Essas palavras, irmãos, nos dizem a verdade mais sublime que existe, que somos libertos por Cristo Jesus. Libertos de uma forma completa e de uma vez por todas. Irmãos, a libertação que Cristo realizou nas nossas vidas foi um ato completado e acabado completamente. Na cruz, irmãos, quando Cristo expressou as angústias e tormentos infernais que experimentava, esta obra estava sendo consumada. Foi ali, irmãos, na cruz que Cristo nos libertou dos nossos pecados e da culpa do pecado de uma vez por todas. Cristo, meus amados irmãos, o soberano dos reis da terra, como vimos, derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Nós ouvimos tanto essas palavras que quase nunca pensamos no valor, ou na força, ou no poder que essa verdade nos traz. Mas essas palavras, irmãos, são as mais sublimes palavras que um pecador miserável, perdido como nós, poderíamos ouvir. Cristo nos libertou dos nossos pecados e da culpa dos nossos pecados. Será que aqueles cristãos, irmãos, que estavam agora sendo perseguidos por causa da fé, será que essas palavras faziam algum sentido para eles? Será que essas palavras eram capazes de gerar algum consolo neles? Será que essas palavras eram capazes de gerar algum louvor dessas pessoas? Sim, meus amados irmãos. E sabe por quê? Porque Cristo fez tudo isso por eles, movidos por amor. Eles podiam saber que o Cristo por cuja causa suas vidas estavam sendo agora praticamente preparadas para serem ceifadas, os amava. Perceba que o texto diz, aquele que nos ama. João, meus amados irmãos, quando se referiu a esse amor, ele usou o tempo no passado. Ele usou, irmão, o passado para falar de libertação. Aquele que nos libertou foi algo realizado, consumado, completado de uma vez por todas no passado. É um verbo no grego muito forte que diz que a ação foi concluída completamente. Mas quando é para falar do amor que ele tem para com cada um de nós, o grego usa um presente, como no português, só que mais enfático. Cristo que nos ama, se entregou por nós, é o Cristo vivo que continua no presente a nos amar. O amor do Senhor, amados irmãos, é um amor presente, é um amor contínuo. Não é algo que ficou no passado, mas é um agora presente contínuo. Deus nos ama e continua a nos amar. E João, que escreveu essas palavras, irmão, sabia muito bem a profundidade desse amor, pois ele ouviu do próprio Cristo a frase que mexe com a mente de qualquer cristão. Em João capítulo 15, versículo 9, ele ouviu o próprio Cristo dizer: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Você já parou, meu amado irmão, para pensar no que acabou de ouvir nesse versículo? Cristo nos ama da mesma forma que o Pai o ama. E como o Pai amou a Cristo, ou como o Pai ama Cristo? O Pai o ama com um amor perfeito. O Pai o ama com um amor eterno, com um amor inabalável, com um amor inalterável. E é por causa dessas palavras que João, pelo Espírito, chama então seus leitores atribulados a louvar. No meio da tribulação, no meio da perseguição, na iminência de morte, os cristãos são chamados a louvar ao Senhor por causa do amor presente e contínuo do nosso Salvador Jesus Cristo. E é exatamente por esse mesmo amor, amados irmãos, que eu e você somos chamados a louvar, porque Cristo nos ama. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, como João mesmo diz em outro lugar.
e Ele foi a propiciação dos nossos pecados, movido por amor. Por amor, meus amados irmãos, Cristo enfrentou o inferno, dando-se por nós. Ele fez isso para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ser livres. Nele, irmão, nós somos libertos das cadeias do pecado. O pecado não pode mais nos trazer condenação. Em Cristo, meus amados irmãos, nós temos a liberdade para a glória do nome do Senhor. Sim, por Cristo nós temos uma redenção eterna. Diante disso, irmão, o que nós vamos temer? Por que vamos temer aquilo que o homem pode fazer? Se Cristo, irmão, já venceu o nosso maior e mais terrível inimigo, nós somos consolados então, irmão, com essa verdade. Ainda que haja perseguição, ainda que haja aflição, como aconteceu com os cristãos a quem João estava escrevendo, nós temos o consolo inabalável na vitória do nosso Cristo. Louvado então seja o seu nome ontem, hoje e sempre. Mas e tem mais. Nosso consolo nos diz que além de Cristo ter nos amado, nos libertado, Ele fez mais por nós. O texto diz que Ele fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Esta, meus amados irmãos, é uma expressão maravilhosa. O Espírito Santo está usando o seu servo João, usando o Êxodo, capítulo 19, versículo 6, para consolar a igreja no novo status que ela tem em Cristo. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós temos a seguinte frase, veja só: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Note, porém, que o verbo está no futuro, sereis, uma ação incompleta no texto hebraico, indicando que Israel viria a ser esse reino de sacerdotes, a nação que revelaria a salvação do Senhor entre os povos, abrindo caminho de acesso a Deus. Mas em nosso texto, que estamos lendo em Apocalipse, o povo da nova aliança, e nós alcançamos o alvo para onde Israel foi direcionado a seguir. Nós somos essa nação sacerdotal. Por causa da obra de Cristo, irmão, todo o povo de Deus agora tem livre acesso, sem mediação, à presença de Deus. Podemos entrar com confiança no trono da graça. Em verdade, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, pelo novo caminho que Cristo nos abriu. Quando o texto agora é usado para falar a nós, ele não usa mais um sereis do futuro, mas nós somos já um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que Israel apontou é concretizado em nós por causa da obra de Cristo. E por quê? Ele removeu o obstáculo do pecado por meio do seu sangue que nos substituiu. E agora, meus amados irmãos, como verdadeiro Israel de Deus, nós devemos refletir a luz da sua presença nesse mundo de trevas. Pedro afirmou: mas vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, adquiridas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você, é eu, somos nós. Nós somos a nação de sacerdotes de Deus. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva desse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que status benditos nós temos, que posição celestial, santa nós temos no Senhor, que confiança, meus amados irmãos, nos é dada para encarar as adversidades da vida. Olhemos as dificuldades, não mais como talvez outrora, lamentando, cabisbaixo ou até murmurando. Nós vamos olhar na certeza de que as tribulações apenas produzem um crescimento para a glória de Deus, porque nós já temos um status permanente de perdoados em Cristo, de uma nação santa, de um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Os cristãos de Apocalipse foram chamados a dizer: a Ele pois a glória pelos séculos dos séculos, amém. O louvor da saudação de João, meus amados irmãos, fornece certeza que nos impulsionam a viver ainda mais confiantes na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos resgatou da escravidão do pecado, Ele nos resgatou do poder do diabo, Ele nos resgatou desta geração má e perversa, Ele tem o poder de nos soltar das correntes da morte. E o cristão não deve temer, então, nenhuma tribulação. Então, que consolo indizível para mim e para você. Os que são perseguidos, irmãos, diante das adversidades, devem lembrar do seu Deus Todo-Poderoso e passar por essas tribulações, repetindo as mesmas palavras que João chamou o seu povo a repetir: a Ele, pois, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos então ao nosso terceiro e último ponto. Essa consolação também vem da segurança do retorno. Se a nossa consolação vem por causa do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que está conosco, se essa segurança vem da certeza de que nós temos uma posição de perdoados e amados por esse Deus Pai, e de que agora somos o reino de um sacerdote dele, agora essa consolação também nos vem da segurança de que ele vai retornar para levar a sua igreja para estar com ele para todo sempre. Os versículos finais do nosso texto, os versículos 7 e 8, nos diz o seguinte: versículos 7 e 8 dizem: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João começa, irmãos, dizendo essas palavras, e a ideia no original é de um retorno eminente e glorioso. A ideia do termo grego ali é que ele está chegando já de imediato, ele está vindo e será algo breve. João olha o futuro e vê que Jesus está regressando sobre as nuvens do céu para levar a sua igreja para estar consigo. Retornar sobre as nuvens dos céus, irmãos, é uma forma de falar de uma volta em glória, é uma forma de falar de uma aparição nas nuvens. Essa forma de falar sobre a aparição das nuvens está sempre relacionada com a manifestação gloriosa de Deus. Lembre, por exemplo, de quando Deus manifestou-se no Sinai em Êxodo capítulo 19, havia nuvens dispersas. Quando Deus se manifestou no tabernáculo, quando ficou pronto, uma nuvem de glória desceu sobre o Santo dos Santos. Quando o próprio Cristo apareceu glorificado sobre o monte, apareceu uma nuvem novamente. Então, a presença de uma nuvem está sempre falando de uma volta gloriosa. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus está vindo de maneira diferente da maneira que outrora veio. Jesus não viria mais como um servo sofredor. Ele viria como um rei majestoso para derrotar os seus inimigos e para resgatar o seu povo oprimido. Jesus, ele mesmo tinha prometido isso, quando no seu sermão escatológico lá em Mateus 24, disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Essa descrição de Jesus, irmão, está fundamentada nas profecias de Daniel, no capítulo 7, e também de Zacarias, no capítulo 12, dois textos bons para você ler em casa. Esses textos, irmãos, ele tem como um tema comum a derrota dos inimigos de Deus e o seu povo, que acontecerá no final dos tempos. E exatamente por isso chama a atenção dos leitores para a realidade da vinda de Cristo, para trazer libertação na sua presente situação. Agora imagine para aqueles cristãos perseguidos, que estavam tendo suas casas invadidas e sendo arrastados para a prisão, como não foi consolador para aqueles servos ouvirem que o seu Cristo estava voltando, e que viria não mais como um servo sofredor para ser humilhado pelos homens, mas como um rei majestoso e glorioso para julgar e aniquilar os seus inimigos. Irmãos, é uma realidade também para nós, porque Jesus ainda não voltou, mas nós continuamos na mesma esperança que aqueles cristãos do primeiro século. Jesus virá novamente.
Ele virá, irmão, para confortar o seu povo, para pôr um fim no seu sofrimento nesse mundo. Ele virá, irmãos, para destruir os seus e os nossos inimigos de uma vez para sempre. Será uma vinda visível, pois o texto diz: pois todo olho verá. Todas as pessoas que desprezaram Cristo, que zombaram de Cristo, verão a igreja, verão quando ele se manifestar de maneira visível com a sua igreja em glória, levando o seu povo redimido e purificado para estar com ele para sempre, pelos séculos dos séculos. Será, meus amados irmãos, um espetáculo universal. Até mesmo o que os traspassaram verão. Veja, o texto fala de alguém que já morreu, que vai ver. Nós o veremos. Veja, parece que a ideia de João aqui é transmitir que na volta de Jesus Cristo, todas as pessoas que um dia existiram desde o começo do mundo até o final, estarão presenciando esta volta gloriosa. Todos, irmãos, que se recusaram a depositar a sua fé nesse Cristo, vão enfrentar ele como um juiz terrível e severo. Mas a igreja de Jesus Cristo, aquela que confia nele mesmo em meio às lutas e tribulações, experimentará grande consolo, porque ele virá para levar os seus para estar com ele para todo sempre. Meus amados irmãos, de que consolo para a igreja do Senhor Jesus Cristo essas palavras. Mesmo em meio ao sofrimento e muitas fraquezas, eles poderiam levantar suas cabeças e olharem para aquele dia vindouro com muita esperança. Eles poderiam olhar para um período de pleno conforto, onde nunca mais seriam afligidos ou maltratados, mas que gozariam da plenitude da vinda junto com o seu Salvador amado. E essa é a minha e a sua esperança também, irmão. Nossa luta diária um dia vai chegar ao fim. Nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa velha natureza, aparentemente mais fortes do que nós, um dia vão cair diante dos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Todos os que foram cobertos pelo seu sangue poderão descansar consolados, como diz o autor aos Hebreus, pois o que há de vir virá e não tardará. Mas os inimigos do Senhor, por sua vez, irmãos, se lamentarão por terem rejeitado. Eles compreenderão que será tarde demais para se arrependerem. Por isso eles baterão nos seus peitos, cheios de remorsos, e ao mesmo tempo possuídos de terror, dirão aos montes: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, e da ira desse Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Você pode ver esse texto em Apocalipse 6. Será, irmãos, o triunfo do nosso Salvador. Nosso Salvador é soberano para assegurar que cumprirá cada uma destas palavras. Ele, por causa de quem Ele é, cumprirá cabalmente isso. Ele disse, irmãos: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre toda a história, meus amados irmãos. De A a Z, do Alfa ao Ômega, do Aleph ao Tav, Deus é o Senhor soberano sobre toda a história. Ele controla toda a história do mundo, irmãos, do presente, do passado e do futuro. E por isso Ele pode trazer e garantir a minha e a sua salvação, como Ele tem prometido. Ele é a soma, irmão, e a substância de tudo que existe. A criação existe por causa de Cristo, a história humana existe por causa de Cristo, a redenção, as nossas vidas, tudo é dele. João, irmão, narrou as palavras do Senhor mesmo, afirmando isto. Ele mesmo diz essas palavras. Ele mesmo diz que é o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo usa as palavras que João, no versículo 4, usou para se referir ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Assim como o Pai é o que era, que é e que há de vir, Cristo é o que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E será que o Deus Todo-Poderoso pode cumprir estas palavras que promete a você?
Será que o Deus Todo-Poderoso pode assegurar a você que mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio a muitas aflições, Ele pode assegurar que você vai estar com Ele para sempre? Sim, meu irmão, Cristo pode. Cristo pode. E Ele de fato assegura. Ele de fato diz a cada um de nós que vai nos preparar lugar. E quando for nos preparar lugar, Ele virá novamente e nos levará para si mesmo, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. É a promessa do nosso Cristo. E meus irmãos, que consolo indizível para nós, Cristo mesmo, orientando e assegurando o seu povo de seu triunfo. Meus irmãos, Ele está governando todas as situações, nada está passando despercebidos aos olhos do seu Senhor. Como foi com os irmãos de João em Apocalipse, assim é conosco também. O nosso Salvador é estar com cada um de nós. Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele está. E Ele virá mais uma vez. Nós o veremos na sua glória, nós o veremos face a face. Vamos então, meus amados irmãos, levantar as nossas cabeças nessa esperança e vamos seguir avante, consolados, pois a vitória é do nosso Cristo. Vamos viver aguardando o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual vai nos consolar, enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas e nos conduzindo às mansões celestiais ao som das mais lindas palavras: vinde, bendito de meu Pai, entrai, tomai posse do reino, por herança que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém.